Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Agora eu estava aqui na minha sala e me recordei desse louvor, né? Um louvor da harpa. Mas eu quero trazer aqui para vocês, né? Uma palavra. Ontem, na verdade, eu tinha separado ela para fazer uma live, mas acabei não fazendo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre ela com vocês. Até mesmo porque, né, é uma sequência, mais uma vez, uma sequência das últimas lives. Porque é necessário nós falarmos, né, sobre essas questões. Na última live que eu fiz, eu falei em relação à justiça, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que a gente tem que entender um pouquinho o que é em relação à justiça do Senhor, né? Porque muitas das vezes a justiça do Senhor, ela é diferente da minha e da tua. Porque às vezes nós olhamos, essa é a expressão correta ao dizer isso, que nós apenas buscamos os nossos próprios interesses, infelizmente, e às vezes olhamos para os nossos próprios umbigos e achamos que o mais correto é aquilo, né, que, vamos dizer assim, ó, que cada um puxa a brasa para o seu assado. Mas a justiça do Senhor muitas vezes requer que nós soframos danos, que a gente arque com prejuízos. Muitas vezes a justiça do Senhor, né, requer que a gente ofereça outra face. E para nós isso é tão difícil, né? Para nós, os seres humanos, isso é tão difícil. Mas que a gente saiba compreender a profundidade dessas palavras e de nós aplicarmos tudo isso em nossas vidas. Então, quando eu estava, né, mais uma vez refletindo sobre isso ontem, veio em mente, né, Romanos capítulo 12. E eu quero ler juntamente aqui com vocês, para que a gente, né, consiga, né, aprender um pouquinho mais sobre isso. Porque muitas vezes é fácil nós amar quem nos ama. É fácil nós estendermos a mão para quem é bom para conosco. Às vezes é fácil, né, a gente, né, estar lado a lado com quem é uma pessoa boa, quando uma pessoa é simpática, mas é tão difícil muitas vezes conviver com pessoas difíceis, com pessoas ingratas, com pessoas arrogantes. É difícil e muitas vezes a gente sabe que isso requer até mesmo para nós dentro das igrejas, até mesmo dentro do nosso local de trabalho ou, né, aonde quer que a gente se direcione. É difícil. Mas nós precisamos, principalmente agora, como a gente sempre, né, está falando sobre isso nesses últimos tempos, nós aprendermos essas questões. Porque depois não adianta bater no peito e dizer que ama o fulano, ama o beltrano, mas, né, odeia, né, certas pessoas. E a palavra nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar os nossos irmãos. E quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. E muitas vezes, né, esses nossos irmãos não agem como nós gostaríamos que eles agissem. Mas a gente precisa entender essa palavra e aplicarmos essa palavra. Porque se eles não têm essa compreensão a ponto de colocar em prática, que pelo menos eu e você saibamos colocar. E Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. E o problema já começa por aqui, né? Que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Todos sabem que sacrifício, a própria palavra já diz tudo, né? Sacrifício. Mas aqui, né, o apóstolo dando aconselhamentos a uma das igrejas, a uma não, né? A todos
principalmente nós agora. Então ele diz que rogando pelas misericórdias de Deus, que apresentássemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. E como é difícil muitas vezes, né? Ter que nos sacrificarmos certas coisas em prol dos nossos irmãos mais fracos na fé, que têm menos entendimento. Sendo que muitas vezes, ou se não na maioria das vezes, infelizmente, muitos de nós, né, sente vontade de pegar o cajado e descer na ovelhinha, né? A gente ri, mas é séria a coisa. Mas aí você realmente tem que demonstrar o fruto do Espírito. E é exatamente em certas situações. Até mesmo por isso que, né, foi deixado essas cartas, foi mandado essas cartas de aconselhamentos, de correções, de instruções, não só para determinadas pessoas, mas também para que hoje nós pudéssemos aprender com isso. E apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, às vezes é muito difícil, mas nós precisamos, né, praticar essa palavra, esses aconselhamentos a qual foi nos direcionado. E, né, apresentando o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque muitas vezes não iria adiantar eu ou você não sairmos de dentro das igrejas, mas, né, dizendo, estamos aqui para cultuar, vamos lá para cultuar, mas, né, no nosso dia a dia, a gente não está realmente oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, muitas vezes, né, pagando o mal com o bem, muitas das vezes oferecendo a nossa outra face, muitas vezes, né, quando tentam nos tirar a capa, nós oferecer a túnica também. É muito difícil, isso tudo é muito sacrificante, mas vale a pena quando nós passamos realmente a viver esse evangelho, compreender, não, né, a gente acaba compreendendo e praticando, mesmo que às vezes seja um pouco difícil. E porque esse, na verdade, esse é o nosso culto racional. Porque esse é o culto que Deus se agrada. Esse é o culto a qual, né, nós ofertamos ao Senhor e Ele recebe. É interessante nós analisarmos essas questões, né? E aqui diz, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Por quê? Porque o sistema do mundo é outro. O sistema do mundo é olho por olho, dente por dente. Ainda é. O sistema desse mundo é não se santificar, dar maus exemplos, maus testemunhos. O sistema desse mundo é não perdoar. O sistema desse mundo é não ter misericórdia. O sistema desse mundo é ingratidão. O sistema desse mundo é só amar aqueles que lhe fazem bem, mas não amar, né, os inimigos. O sistema desse mundo não é abençoar a todas as pessoas, mas é abençoar as que são boas e amaldiçoar aquelas que, na sua visão, né, no seu entendimento, são ruins. O sistema desse mundo é assim. Mas aqui diz, mas sede transformados pela renovação das nossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quer dizer, nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E renovando a nossa mente, nós nos afastamos de todo esse sistema, esses moldes do sistema do mundo. E a gente passa a cumprir exatamente o que nos manda as Escrituras Sagradas, o que nos orienta as Escrituras Sagradas. No princípio, nem sempre é fácil. Eu sei que muitas das vezes eu sentia raiva de determinadas pessoas, mas eu ficava dizendo para mim mesmo, não, eu não sinto.
porque eu sabia que as Escrituras me mandavam amar aqueles que nos perseguem. As Escrituras dizem para orar por aqueles que nos perseguem, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas como eu sentia aquela raiva, aquela vontade de revidar, eu ficava dizendo para mim mesmo, né? Não, eu não sinto raiva, eu não sinto raiva, eu não vou me vingar, eu não sinto raiva. E era difícil, às vezes eu chorava, às vezes eu esmurrava as paredes, mas até que com o tempo, porque Deus, Ele age no nosso querer. E quando Ele via que por mais que eu sentia, eu estava dizendo que eu não queria sentir, Ele foi fazendo com que isso, né, ficasse cada dia mais e mais fácil dentro de mim. E hoje realmente, né, quando tem coisas que acontecem, se a velha Marta ainda habitasse dentro de mim, a primeira coisa que eu ia fazer era sair para as redes sociais também, né, degladiando, brigando, ofendendo. Hoje já não sou assim. Hoje aí eu levo a palavra, eu deixo Deus trabalhar dentro de mim e fazer eu compreender ainda mais a palavra dele. E então por isso eu glorifico, porque a palavra também nos manda, né? Que tudo que nós fizermos tem que ser para honra e glória de Deus. Então assim que seja, não só na minha vida, mas na tua vida também. Então é dessa maneira que nós vamos sendo, né, transformados pela renovação da nossa mente. E isso vai repercutindo, isso vai sendo manifesto, né? Não só dentro de nós, mas é uma transformação que passa de dentro para fora. Hoje mesmo, ao comentar, né, uma parte das Escrituras que nós estamos lendo, que é Êxodo, né? Tem que Deus manda, quando faz a arca de madeira de acácia, manda, né, revestir ela, a arca, por dentro e por fora, com ouro. E até eu comentei isso com os irmãos, né, do grupo, dizendo, eu vejo assim, nós, né, o nosso coração, os nossos sentimentos e nós, é como essa arca, que nós, seres humanos, somos exatamente assim, nessa madeira de acácia, que é cheia de nós, cheia de fissuras. Mas quando o Espírito Santo chega, ele reveste dentro e fora com ouro, que são o fruto do Espírito, que é a transformação pela renovação da nossa mente. E aí, né, a gente só guarda o que dentro, assim como a arca, né? Os mandamentos, as tábuas dos mandamentos, o cajado e, né, o maná, uma porção de maná. Quer dizer, né, a gente guarda, como o salmista Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o cajado eu vejo como o ministério de cada um, né? Que nós não podemos enterrar como muitos têm feito, mas saber as escolhas que Deus faz às nossas vidas. E quando Ele, né, vem com seu Espírito Santo, nos transforma, né, pela renovação da nossa mente, que, né, nós saímos desse sistema do mundo, desses moldes do mundo, e passamos realmente a refletir a imagem e semelhança de Deus. A gente não fica só com esse conhecimento, com esse direcionamento para nós. Ao contrário, a gente sempre quer repartir esse pão. Por isso eu penso também que esse pão, né, esse maná guardado dentro da arca, nos quer dizer muito mais do que aquilo que muitas vezes a gente pensa, né? E hoje mesmo eu vi uma postagem falando sobre o carnaval, né? Para deixe nós fazer o carnaval em paz e tal, porque às vezes tem pessoas que entram em religiões e querem proibir as outras. Na verdade, a gente não quer proibir ninguém, a gente só quer alertar as pessoas que o sistema desse mundo, quando as pessoas estão amoldados ao sistema desse mundo, os prazeres deles são os prazeres da carne, que levam à destruição e à corrupção. Mas quando nós, né, deixamos, mais uma vez eu repito, através dessa palavra, desses direcionamentos, o Espírito Santo, né, nos banhar com ouro por dentro
por fora, que quer dizer a transformação que acontece para o lado de dentro e reflete para o lado de fora. Nós, como bons ministros do Evangelho, a gente quer partilhar do pão com essas pessoas que estão perecendo e que têm, nesses momentos passageiros, muitas das vezes, muitos acabam perdendo suas próprias vidas e vivendo eternamente longe do Papai. Então não é que a gente queira proibir algo ou alguém de alguma coisa, não, ao contrário, nós queremos alertá-los que o caminho que eles estão tomando, apesar de que parece para eles direito, mas na verdade são moldes do sistema desse mundo que leva à destruição. Porque vocês sabem que no Evangelho diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no seu final conduzem à morte. Então nós estamos aqui, para alertar, não para proibir, porque até mesmo para nós nada nos é proibido. A palavra diz, tudo nos é lícito, tudo nos é permitido. Só que, porém, lendo as Escrituras, a gente sabe que nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Então, fazer por quê? Fazer para quê? A nossa alegria nós encontramos exatamente nessas palavras que muitas vezes viram as costas. A nossa libertação nós encontramos exatamente nessas palavras que muitas pessoas têm como proibição, e na verdade isso é uma libertação. Nós encontramos nessa palavra a cura, para o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo físico. Então, gente, não adianta depois, quando o caldo está engrossando, daí correr para Deus e querer a cura do corpo físico. Sendo que a principal cura que vem através dessa palavra, as pessoas não querem receber. Então, muito cuidado, porque, como eu falei em outras lives, às vezes as pessoas podem até receber a cura física, mas se não receberem a cura, que provém através dos ensinamentos da palavra, vai acontecer, que poderá acontecer algo pior ainda para ela, e essa pessoa ficar, vir a morrer e ficar eternamente longe do Pai. Então, o que é o melhor, O que será que é melhor para nós? Então, que todos nós realmente sejamos transformados, que apresentemos esse nosso corpo como um sacrifício vivo, que esse é o melhor culto que nós podemos apresentar a Deus. Sofrendo muitas vezes os danos, sofrendo as percas, dando a outra face, orando, por aqueles que nos perseguem, amando os nossos inimigos. Aí olha só, aqui diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus muitas vezes é diferente das nossas vontades. Porque infelizmente a vontade do ser humano sempre é pendido para o lado da carne, as paixões carnais, os deleites da vida. Só que, porém, a vontade de Deus, ela é eterna, ela é incorruptível. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem experimentar, as coisas boas da parte do Senhor, porque não conseguem nem ao menos compreender a profundidade, a largura e a espessura do amor do Senhor para conosco. E olha só, gente, hoje também eu conversando com os irmãos, que eu achei muito interessante, até deixei a minha Bíblia aqui aberta, porque aqui nesse texto de Romanos capítulo 12, depois que diz isso, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um subtítulo que diz assim, como servir por meio dos dons. Como servir por meio dos dons. E aí diz, porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoestima equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros.
Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribuir, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. E é interessante, né? Porque às vezes tem pessoas que agem porque o Espírito Santo, ele atua em todos, apesar de que, né? E isso eu estou falando de pessoas que servem a Deus, que realmente cumprem esse evangelho, tá? A parte esses que só dizem, a parte esses que muitas vezes professam a Deus, mas nem sequer, né, compreendem, nunca, nem sequer leram as Escrituras Sagradas. Eu estou falando para quem realmente, né, cumpre o evangelho. Às vezes, por mais que eles dizem que cumprem, por mais que estão ali, às vezes tem uns que se sentem autossuficientes. Eles acham que não precisam dos outros. Ah, eu não preciso do irmão que prega. Ah, eu não preciso do irmão que canta. Ah, eu não preciso do irmão que sirva. Ah, eu não preciso do irmão que exerce hospitalidade. Ah, eu não preciso. Precisamos, todos nós precisamos uns dos outros. Por isso que na palavra diz, né? Pois assim como em um corpo temos muitos membros e os membros não têm a mesma função, assim também somos nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados, quer você queira ou não, nós estamos ligados um no outro. E eu desejo que você queira, ok? Estar ligados uns nos outros. Porque senão a pessoa que não quer estar ligada, a prejudicada só será ela, né? Então, aqui fala que nós devemos estar ligados a todos os outros, assim como a minha mão está ligada no braço, os meus dedos estão ligados na minha mão, né? O meu braço está ligado no meu tronco, a cabeça no meu pescoço, no meu corpo. Então, assim somos nós, né? Onde a cabeça é Cristo e o corpo somos nós. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, tá? Porque não se achar autossuficiente, porque a palavra diz: tem uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Nem se inferiorizar, né? Nem se sentir superior, nem inferior. Nós somos equilibrados, todos iguais diante dos olhos do Senhor. E eu achei interessante que hoje ao ler, né? Porque às vezes passa a ser despercebido algumas partes da Bíblia, mas eu acho tão lindo quando a gente para ler realmente, se aprofundar nisso, que, né, muitas vezes eu passava por cima desses capítulos, mas quando eu parei e deixei que o Espírito Santo falasse profundamente comigo, o que na verdade tudo isso queria dizer, a gente passa a ver que realmente nada do que foi escrito aqui, nada do que Deus orientou, até mesmo Moisés que escrevesse, nada estava ali por acaso. Tudo tinha um porquê e tinha um fundamento, né? Que eram sombras das coisas que iriam vir. E olha só, quando eu li isso me chamou tanto a atenção, que me recordou, né, dessa live que eu fiz em relação aos dons ministeriais, aos dons espirituais, e até mesmo me direcionou a essa palavra aqui de Romanos capítulo 12. Isso fala em Êxodo, né? Êxodo capítulo 26, mais precisamente no verso 6, que diz assim: farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Eu vejo, cada vez que eu leio essas coisas, eu passo a compreender ainda mais, não só eu, né, na minha individualidade, como, né, sendo transformado, porque a salvação é individual, eu tenho que ter a minha busca, e, né, assim como vocês, cada um de vocês tem que ter a busca de vocês. Então nós temos que sempre nos analisar, ver os pontos que devem ser mudados e deixar que o Espírito Santo transforme.
quando a gente, né, é transformado por essa renovação da mente, que a gente deixa desses moldes do sistema do mundo, né, que a gente passa a experimentar quão boa e quão agradável é a vontade de Deus, que não visa só depois eu, mas também nós como um todo. Por isso que, né, tem cada ricos detalhes nas escrituras, que aqui fala, né, que farás 50 colchetes de ouro com os quais prenderás as cortinas umas às outras, e o tabernáculo passará a ser um todo, né? Eles estavam ligados, as peças, por mais que fossem individuais, separadas, mas depois elas iam sendo ligadas, né? E formavam um todo, o tabernáculo num só. E assim somos nós como irmãos, né, em Cristo, que muitas vezes a gente professa e até mesmo saúda as pessoas, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, mas depois a gente não quer estar ligado formando um todo, e nós precisamos estar ligados formando um todo, que é para o bem, né, das outras pessoas. E olha só, né, que a gente sempre tem que visar a vontade boa e perfeita e agradável de Deus, que não é só para nossa salvação, não é só para mim e a tua salvação, mas é também para a salvação de outras pessoas, o resgate de outras pessoas. É tão lindo, é tão profundo, né? E nós temos que entender como servir essas pessoas, não só os que já professam o nome do Senhor, mas também a outras pessoas. Nós temos que saber como servir por meio desses dons. E às vezes é tão difícil, porque nós, para servirmos muitas vezes os nossos próprios irmãos, já é uma dificuldade, porque tem muitos ali diferentes, como a própria palavra diz, e a gente às vezes não consegue compreender o ministério de um e do outro, e acaba não ligando, não querendo formar um todo. Agora vocês imaginam os outros, vocês imaginam os outros, que dificuldade é isso? Mas nós precisamos entender, porque, olha só, aqui abaixo agora, mas eu quero ler aqui para vocês, que diz assim, ó: se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria, né? Conclui aqui, e depois tem um novo subtítulo que diz assim, ó: o amor é a base de todos os dons. Porque para exercer, como servir por meio de dons, que era o outro subtítulo, para a gente poder exercer tudo aqui que nos diz, nós temos que ter amor. Nós temos que ter amor, e não é o amor que muitas vezes muitos professam. Eu já vi pessoas dizer que amam. Ah, eu amo fulano, mas trai. Tem pessoas que dizem, mas eu amo ciclano, mas pisa em cima de outros. Às vezes eu já vi pessoas, até mesmo, né, que aí também, para praticar a justiça proveniente do Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça, nós temos que ter o verdadeiro amor do Senhor. Porque se nós olharmos para aquilo que nós pensamos que é amor, a gente só ama aquele que nos ama. A gente só faz o bem para aquele que nos faz bem. A gente só é justo para aqueles que é justo com nós. É ou não é? Só que a palavra de Deus, ela vai além disso. Porque, né, olha só, eu quero ver aqui para vocês, e eu quero ler. Eu não posso deixar de ler para vocês aqui, porque diz assim, olha só. Isso eu já li na última live, mas eu vou ter que ler de novo. E tem um subtítulo que diz: Jesus ensina a amar aos inimigos. Porque nós só podemos exercer os dons, nós só podemos servir, né, uns aos outros, se nós, né, tivermos esse amor que é a base dos dons. E para isso, olha só: contudo tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece igualmente a outra. Ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar também a túnica. Dá sempre àquele que te pede,
E se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amai os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Olha só a pergunta. Porque se vocês amam só aqueles que amam vocês, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que o amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem desse modo. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para os ingratos e ímpios. E, parando aqui para falar, e por que ele é bom até mesmo para os ingratos e ímpios? Porque são almas, e Deus não quer que ninguém se perca, essa é a vontade dele. Então, muitas das vezes, ele dá tempo, ele vai dando tempo. E muitas das vezes, eu e você vemos esses ímpios, esses ingratos, às vezes se dando bem. E aí você surge o questionamento, poxa, mas a pessoa faz mal e tá ali? Nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que lembrar do que está dizendo o Evangelho e saber que Deus é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios, porque Ele dá tempo. Ele dá tempo dessa pessoa reconhecer os seus erros. Ele dá tempo dessas pessoas reverem os seus pensamentos. Ele dá tempo dessas pessoas se voltarem para Ele. E é através de quem? De mim e de você. Que vai ter que ter compaixão, vai ter que ter misericórdia, vai ter que ter sabedoria para lidar com a situação, vai ter que ter domínio próprio. É fácil? Não, não é. É fácil com os bonzinhos. É fácil muitas vezes com pessoas da nossa família. É fácil eu amar minha mãe e meu pai. É fácil eu amar minha filha e meu filho. É fácil, eu querer proteger eles. É fácil eu querer abençoar eles. É fácil. Agora ama para quem é ingrato contigo, Queira dar bons exemplos para quem é ingrato contigo. Queira ter misericórdia daquele que é ingrato, daquele que não te perdoa. Muitas vezes, às vezes acontece, até mesmo no nosso meio, quantas vezes eu e você já passamos por situações assim, que você ajuda uma pessoa quase que uma vida inteira, até mesmo tenta trazer essas pessoas para o Evangelho do Senhor, falando, ensinando, dando Bíblia e fazendo várias coisas. Mas às vezes, na primeira coisa que você faz, num pequeno erro que você faz, um ato impensado, de repente nem foi a intenção de você fazer aquilo, mas você fez. E aí quantas vezes aquilo basta para a pessoa se rebelar contra você? Basta uma só coisa que às vezes você faz sem pensar, sem às vezes realmente ter aquela intenção maldosa, mas aí a pessoa já leva a mal e já cai em cima de você com tudo. É fácil amar essas pessoas? Não, É fácil ter misericórdia dessas pessoas? Não, Mas a gente, como conhecedores da palavra, nós temos que aprender. Nós temos que sair, nos desviar desse sistema, desse mundo. E nós sermos diferentes. Nós, dominarmos tudo aquilo que, de repente, outrora nós faríamos e fazer diferente. E fazer de uma maneira que realmente as pessoas, tudo e qualquer... Olha só, gente, eu aprendi algo bastante importante, que quando nós realmente nos voltamos a esse Deus, quando nós realmente entregamos a vida para esse Deus, porque eu repito aquele salmo, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é verdadeiro,
Porque às vezes não precisa, né, você não precisa fazer nada. Às vezes as pessoas estão lá sendo ingratas contigo, você ajudou uma vida inteira, mas elas estão lá, né, se viram as costas para você, como a gente costuma dizer, cospem no prato que comeram, são ingratas, são maldosas, não perdoam, levantam calúnias, dão falso testemunho e de várias outras coisas, né? E aí se você confiar no Senhor, dizer, Senhor, me ensina a ser diferente, não que eu não retribua, porque a palavra diz, né, não procurem vingar-se, deixai, né, a vingança é minha, diz o Senhor, e eu retribuirei, é isso que diz na palavra. Então, quando a gente entende isso, entrega para Deus e faz exatamente como manda a palavra, deixa que, né, se dão numa face, deixa que dão na outra, né? Eu sempre ouvi a minha mãe dizendo assim, né, o calado vence. E é verdade, gente, que quando a gente aprende que tem situações, nem todas as situações você tem que falar. Não, tem situações que é a hora de nós nos calarmos. E nós temos que aprender isso, né? Quando é a hora de nós calarmos e deixar que Deus peleje por nós. Porque é Ele que vai mostrar, quando você realmente entrega o teu caminho ao Senhor, qualquer coisa que vier contra você, né, como diz a palavra, se vier alguém, pessoa ingrata, se vier uma pessoa, né, maldosa, se vier um falso testemunho, se vier alguém querendo te lesar, se vier alguém querendo te injustiçar, e tu retribuir com o bem, você acha que Deus vai se agradar de quem? De você ou dele? Se você está obedecendo a palavra, é lógico que é de você. Então, tenha calma, tenha paciência e se afaste do sistema desse mundo. Que o sistema desse mundo é exatamente isso. Amar só os que amam. Perdoar só aqueles que, né? O pai e a mãe é mais fácil perdoar. O filho, a filha quando erra, é mais fácil perdoar. O tio, a tia quando erra, é mais fácil perdoar. Mas perdoe realmente a todos de coração. Perdoe aos teus irmãos, né? Vamos ver quem de nós realmente está por dentro da palavra. O que eu quero dizer para vocês hoje é que, né, principalmente nos dias que estamos vivendo, onde as lutas estão acirradas, não só no mundo espiritual, onde os nossos olhos não veem, mas também as lutas estão acirradas porque o inimigo age nas mentes, nos corações dos seres humanos que não têm guardado a palavra no coração. Como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E pecar contra Deus, muitas das vezes, gente, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu estou bem com Deus, mas está lá apedrejando os irmãos. Eu estou bem com Deus, mas está lá odiando as pessoas. Eu estou bem com Deus, mas falando mal de outras. Isso é estar bem com Deus? Muitas, como a palavra diz, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Então, gente, a palavra hoje, né, fala com todos nós para que nós possamos realmente, né, nos deixar ser transformados. É como essa madeira da cássia que foi feito, que Deus deu ordens a Moisés a fazer, ao povo de Israel fazer, aquela arca de madeira de acácia. E assim, né, é que a nós, essa madeira da acácia cheia de nós, cheia de vergaduras, cheia de fissuras, imperfeitas diante dos olhos de Deus e dos homens. Mas quando nós deixamos essa palavra ser guardada dentro do nosso coração para não pecar contra o Senhor, o Espírito Santo vai nos amoldando de dentro para fora, passando, revestindo em nós, né, esse ouro por dentro e por fora. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Eu acho lindo essa palavra de Deus. Eu acho lindo esse evangelho de Cristo poderoso e salvador. Eu acho lindo realmente quando nós nos aprofundamos, que toda e qualquer luta depois que vem, nós estamos, né, enraizados nessa rocha. A nossa casa está firmada nessa rocha. Que nem tempestade que vem de cima, nem tempestades que venha de baixo, nem tempestades que venha de todos os lados consegue derrubar essa casa.
E é interessante, como eu disse para vocês, as lutas estão se acirrando de todas as formas, porque o inimigo sabe que vem chegando o momento dele, a hora dele, e o que mais ele quer, assim como, né, Deus nos usa aqui na terra como vasos, como porta-voz, né, do seu evangelho, como instrumentos nas mãos do Senhor, o diabo não é diferente. Então, as pessoas que não têm esse evangelho guardado, né, dentro de si e não são revestidos por dentro e por fora com esse ouro, a probabilidade dessas pessoas serem usadas por Satanás é 100%. É 100%. Então, cuidado, gente, com o risco que vocês correm quando vocês não se deixam realmente ser transformados por esse evangelho, né? Transformados pela renovação da mente. E a renovação da mente, eu repito, vem com esse evangelho. Vocês deixam de pensar de forma maldosa, vocês deixam de ser ingratos, vocês deixam de ser maledicentes, vocês deixam de ser, né, ímpios, vocês deixam de apenas amar quem é bom para vocês, vocês passam a amar tudo e a todos. Vocês só não compactuam com as coisas que eles fazem, vocês só não amam as ações deles, mas vocês passam a amar as pessoas. Tá? Então é algo bastante diferente e profundo. Então olha só, gente, eu quero seguir aqui aonde diz, né, que o amor é a base dos dons. E aí diz assim: o amor seja sem qualquer fingimento. Porque quantas vezes, gente, a gente vê pessoas que na nossa frente nos amam, nos adoram. Tem uns que chegam até a idolatrar, Ai, eu tenho a fulana como exemplo. Ai, a fulana para mim é um exemplo. Ai, fulana, eu te amo, te adoro. Mas depois, pelas costas, nossa, estão crucificando a pessoa, né? Daí só estão enxergando os defeitos da pessoa. Na frente é uma coisa e nas costas são outras. E aqui a palavra diz: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal. Aqui diz: odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, ok? Porque se eu digo que sou filha de Deus, né? E se você diz que é filha de Deus, eu e você, nós temos que nos amar como irmãos, né? Não adianta você daí dizer que ama a Deus, mas não me amar, ou eu dizer que amo a Deus, mas não te amar como irmão, ficar te desejando mal, ficar desejando várias coisas para você, não vai adiantar, papai tá vendo? Então, né, o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, preferem dar a honra mais a si, se sentir, se superiorizar em relação aos seus irmãos, sendo que a palavra diz que, né, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, tá? Zelar por tudo aquilo que você aprende, zelar por tudo aquilo que você fala, zelar por tudo aquilo que você professa. Sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor, porque nós temos que ver, gente, que às vezes as pessoas dizem assim, eu sirvo a Deus, mas aí não querem estender a mão para o irmão, não querem perdoar um irmão, não querem amar um irmão, não querem fazer nada, né? E dizem que servem a Deus. Mas, poxa, servir a Deus, então vocês não sabem o quão boa e perfeita é agradável a vontade do Senhor. Vocês não sabem, então, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca. E para isso Ele vai me usar e te usar. Mas contanto que você esteja servindo a Ele, servindo aos teus irmãos. E para servir aos teus irmãos, eu repito, tem que conhecer o dom supremo que é o amor.
porque senão você não vai. Não adianta daí professar Deus, professar que ama uns, mas odiar os outros. Não vai adiantar. E servir uns, mas não servir os outros. Não vai adiantar, ok? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, né? Às vezes tem gente que por qualquer coisa perde a esperança. Já fica o semblante descaído, já fica atribulado, já vem até, chega a dar até doenças físicas, né? Quando acontece alguma coisa e Deus fica dando tempo para aqueles que são usados pelo inimigo para se levantar contra nós, aí quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas, né, ficam sem esperança que Deus vai fazer algo, alguma coisa, né? E isso é só um exemplo, né, de que como é perder a esperança muitas das vezes. Mas aqui diz, nos alegrai-vos na esperança, que por mais que no primeiro momento, né, nós somos atingidos, fomos, né, ameaçados, perseguidos, caluniados, desprezados, feridos, machucados, qualquer uma coisa dessas, nós temos que ter esperança que assim como nosso Senhor Jesus padeceu sofrimentos, padeceu dores, rejeições, perseguições, assim somos nós. Mas nós precisamos nos alegrar, porque se isso está acontecendo, é porque nós estamos no caminho certo. Então, temos que alegrarmos nessa esperança. E saber que o tempo que Deus deu a nós também, quando éramos errantes pelo mundo, assim Ele está dando para outras pessoas que nesse momento podem estar sendo usadas por Satanás para atingir várias outras vidas. Nós precisamos nos alegrar, né, nessa esperança. E ser pacientes na tribulação. Que por mais que nessas pessoas seja dado tempo para elas, mas elas não se arrependam, que se elas não ouvem, a gente vai saber que, né, a colheita, ninguém escapa. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ninguém escapa. Ninguém escapa da colheita. Então, nós temos que ser pacientes, né, e perseverar na oração. Sempre orar para Deus, pedir para que Deus venha, que Deus intervenha. Às vezes eu oro bastante para Deus nesse sentido assim, quando, né, eu vejo que alguém está errando, seja comigo ou seja com quem for, eu digo, Senhor, não dê paz a essa pessoa. Porque, né, essa pessoa precisa ver que existe um Deus no céu que tudo vê, e que ela precisa se arrepender dos seus pecados, porque eu quero que essa pessoa conheça Deus, conheça o Senhor como eu te conheço. Mas para isso, né, é preciso ter essa consciência martelando, essas brasas acesas na cabeça, que a pessoa, né, reconheça, venha reconhecer os seus erros. Então nós temos que perseverar na oração, saber como orar em determinadas situações, mas nunca desejar. Porque eu digo para Deus, às vezes as pessoas me interpretam mal quando eu digo, eu peço para a pessoa não ter paz. As pessoas interpretam mal, mas eu não estou amaldiçoando. Porque aqui diz, né, que é para nós abençoar e não amaldiçoar. Mas quando eu digo para não ter paz, que é para a pessoa se voltar para esse Deus. Porque é na hora das tribulações, é na hora, né, daquela consciência pesada que a pessoa vai e se entrega a Deus, vai e procura Deus verdadeiramente. Então, dizendo isso, praticamente eu digo que estou abençoando ela e desejando a ela esse mesmo Deus, né? Então, a gente tem que saber também perseverar na oração e de como orar em situações, mas jamais, né, já dizer que nem muitas pessoas dizem, né? Quando vê uma pessoa sendo ingrata, quando vê uma pessoa sendo falsa, quando vê uma pessoa, né, fazendo coisas erradas, logo, né, o sistema do mundo é dizer assim, ó, que se lixe, que se lasque, tomara que morra. Tem gente que diz até isso. Misericórdia, Senhor, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Tomara, desejo a morte pro fulano, desejo a morte pro ciclano. Nossa, gente, olha, eu fico assim, ó, apavorada. Não é esse tipo de oração, não é esse tipo de coisa que nós temos que fazer. É o contrário do que o mundo faz, porque quem faz isso é o mundo, né? De amar só aqueles que amam eles, de fazer o bem só porque fazem bem para eles. Mas quando alguém faz mal, ele deseja o mal, eles querem que morra, eles já querem, né? Até mesmo
fazer aquelas chamadas justiça com as próprias mãos, e tem uns, né, que dizem, eu não vejo ali, eu faço o que tiver que ser feito para fazer justiça, porque eu faço isso e aquilo. Que amor é esse, né? Sendo que Deus disse, deixai a ira, né, antes do sol se pôr, e deixe comigo, eu retribuirei, deixa a vingança para mim, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando a gente faz as coisas certas, é só confiar que no tempo certo, né, Deus vem e fala tete a tete, tem tete a tete com essas pessoas que fazem essas coisas erradas. Então, nós temos que ser diferente, sermos transformados, né, ser diferente dos padrões desse mundo. E aqui seguindo diz assim, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Como eu falei, o sistema do mundo é qual? Né? Quando as pessoas perseguem o mundo, eles já logo descem o cacete, já logo querem fazer e acontecer, né? E aqui não, aqui nos manda abençoar. É difícil, né? Às vezes, para certas pessoas, né? Mas aí é que tá nós mostrarmos a diferença. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós. Isso quer dizer, né, que nós temos que, apesar das nossas diferenças, muitas vezes, apesar de, né, nas diversidades de dons, diversidades de atuação, diversas formas de atuação, diversos ministérios, nós temos que viver em concórdia, no mesmo pensamento, né, para um bem em comum, que é o resgate das almas. Então isso quer dizer viver em concórdia, é nesse mesmo pensamento, ok? Sem inveja, sem malícia, sem contenda, sem divisão, sem facção, sem esses sistemas do mundo entre nós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Não devolvei mal por mal. Se alguém falar mal de mim, se alguém fizer mal para mim, eu não posso, né, retribuir na mesma moeda. Eu não posso agora, só porque alguém de repente assim, né, levantou uma calúnia sobre mim ou falou mal de mim, eu já também, para, né, revidar, eu também falar mal dessa pessoa, né, jogar na cara os defeitos dela ou também jogar na cara algumas coisas que eu sei a respeito dela. Isso é pagar o mal com o mal e eu não posso fazer isso. Eu não posso, né? A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Não adianta eu proceder ou você proceder bem só diante de determinadas pessoas e depois diante de outras pessoas agir de outra forma. Aí você vai estar sendo duas caras. Você não pode ser assim. Eu não posso ser assim. A palavra nos aconselha a não ser assim. Então procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Eu vou repetir. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Aqui, quando a palavra fala com todos, é com todos. Não adianta eu querer viver em paz só com a minha família, mas com a família dos outros eu fazer a maior guerra. Não posso. Eu não posso viver em paz só no meu local de trabalho, mas lá na minha casa viver em pé de guerra. Não, não posso. Eu não posso viver em paz só na igreja, né, na frente do pastor. Não, não posso. Eu tenho que viver em todos. Eu não posso viver em paz só com os meus irmãos da igreja. Não, eu tenho que viver em paz com todos. Até mesmo porque se eu quero ganhar, né, aqueles que ainda estão nas trevas, aqueles que diz que a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno, se eu quero, né, que eles resplandeçam, que eles levantem dessa sonolência da morte, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que viver em paz com eles. Eu tenho que saber interpretar o que essas escrituras quer dizer. Nos afastar não significa a gente deixar de viver a palavra com eles também. Viver em paz. E tem, né, outra palavra que diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá a Deus. Então Deus quer que nós vivamos em paz com todos. Indiferente se alguém nos ama ou nos odeia, se nos persegue ou se, né, não nos persegue, não interessa. Nós temos que viver em paz com eles. Não vou dizer que isso para vocês, né, não vou dizer que isso seja fácil, não é? Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos dá o domínio sobre essas coisas e faz com que a gente vença, né, a nossa natureza carnal de revidar, de se irar, de não perdoar. Todos esses sentimentos ruins, ele faz com que nós dominamos isso dentro de nós, né? E a gente já passa a viver o sobrenatural do Senhor. Então, repetindo aqui, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurar vingar-vos a vós mesmo, mas entregai a ira a Deus. Gente, eu falei essas palavras antes para vocês, mas eu não vi que estava aqui também, aqui embaixo, tá? Olha só, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmo, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Então, gente, vamos procurar viver a paz com todos, amar aqueles que se levantam contra nós como verdadeiros inimigos. Só que a gente tem que ter em mente que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne, mas é contra as potestades, contra, né, os poderes das trevas, os principados das trevas que atuam, que infelizmente atuam nessas pessoas. Nós temos que, quando o inimigo levanta situações ou pessoas para levantar situações contra nós temos que entender que não é a pessoa em si que está fazendo guerra contra nós, mas aquilo que está agindo na mente dela, no coração dele. Então é isso que nós temos que ter em mente. E a palavra nos diz que as nossas armas não são como a desse mundo, né? O sistema desse mundo, que é olho por olho, dente por dente, que é um revólver, que é uma faca, que é um pedaço de pau, que é fazer com a justiça com as próprias mãos. Não, as nossas armas são diferentes, mas a palavra nos diz que são capazes de destruir fortalezas. Fortalezas, são capazes. Se a palavra está dizendo que é capaz de destruir fortaleza, é porque é capaz. Creia nisso. Alegre-se nessa esperança. Então não retribua o mal por mal. Por mais que a pessoa seja ingrata, por mais que a pessoa seja caluniadora, por mais que a pessoa esteja fazendo coisas ruins para você, não olhe para ela com os olhos nela. Olhe para aquilo que está nela, que são as potestades malignas, que são os principados das trevas, que estão atuando, né, e fazendo com que essa pessoa seja instrumento de Satanás. Mas nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, porque a palavra nos manda ter misericórdia. Sede misericordiosos. Olha só, diz no finalzinho de Lucas capítulo 6, no verso 36, diz assim: sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Então nós temos que ter misericórdia daquelas pessoas e se colocar, né, no lugar delas, porque outrora nós éramos assim. Então imagina se ninguém tivesse, né, nos feito bem, se ninguém tivesse nos falado a verdade, se ninguém tivesse tido amor realmente de servir, nos servir com os dons a qual Deus as capacitou, nós estaríamos lá até hoje. Então, assim como nós fomos, eles também estão sendo, mas nós temos que ter a esperança e continuar cumprindo o Evangelho de Cristo, porque enquanto a vida há esperança de regeneração. Um dia, né, eu conheci uma pessoa que a pessoa era tão dura de coração, era tão dura, que eu pensei: Senhor, eu desisto, eu entrego nas tuas mãos, porque realmente é só o Senhor. Mas, né, a gente tem que continuar perseverando na oração, porque nós temos que amar essas pessoas.
Caso contrário, elas se perderão. Caso contrário, elas ficarão uma vida eterna longe de Deus. E não foi isso que Ele nos ensinou. Porque eu repito, enquanto há vida, há esperança, e nós temos que ser instrumentos desse Deus aqui na terra. Não é fácil, não. E Jesus não nos prometeu vida fácil. Ele disse que seria difícil. Vou repetir mais uma vez: aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. A gente vai sofrer, mas nós temos que lutar contra isso com as armas certas, que são capazes de destruir fortalezas e trazer essa mente dessas pessoas que estão amoldadas ao sistema do mundo, por isso que estão servindo como verdadeiros vasos de Satanás, instrumentos de Satanás contra nós. Mas nós temos que arrancá-las da mão, né, do inimigo e trazer a mente delas cativa a esse Deus, a esse Cristo, a essa palavra, para que elas venham, assim como eu e você, desfrutar de como é bom, né, viver essa perfeita vontade de Deus, que é agradável não só para a minha vida, não é boa só para a minha vida, mas é também para a vida dos seres humanos, das outras pessoas. Então precisamos entender essa palavra, ok, gente? Amar os nossos inimigos, servir a eles conforme manda a palavra, por mais que às vezes esteja doendo, por mais que no primeiro momento nos entristeça, por mais que no primeiro momento nos cause medo, receio, né? Mas saiba que se a gente entregou o caminho a Deus, toda e qualquer situação, por mais tempo que Deus dê a essas pessoas de arrependimento, mas se elas não se arrependerem, a gente tem em mente que a colheita é certa. Da colheita ninguém escapa. Então, gente, entregue tudo isso ao Senhor, ame as pessoas, sirvam as pessoas, tenham amor nos corações de vocês para servir, porque só assim, né, estaremos formando um só tabernáculo, um só corpo, onde a cabeça é Jesus Cristo. Caso contrário, nós seremos arrancados, porque diz a palavra que nós somos galhos enxertados nesse Jesus. E aquele galho que não dá fruto, né, seca, e aquele galho que está seco, né, a poda, é arrancado e jogado fora. É triste isso, é triste, Eu pelo menos, sabe, antigamente, como eu disse para vocês, como é bom realmente a gente estudar a palavra, porque a gente percebe os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, e como eu era ignorante, como eu era hipócrita, como eu era cínica, como eu era uma pessoa falsa, como eu era uma pessoa que eu não entendia realmente o que era o amor do Senhor, porque eu só amava aqueles que me faziam bem, eu só amava aqueles que me retribuíam alguma coisa que eu fiz, eu só amava, né, e fazia o bem para aqueles que me faziam bem. Hoje já não, né? Hoje eu aprendi a ser diferente, hoje eu aprendi, né, voltando a falar, não é fácil, não é fácil, mas a gente aprende, e a gente confia no Senhor, que por mais que às vezes as situações não nos favorecem, que parece que está tudo dando errado, que parece que tudo vai vir contra, mas a gente sabe que se isso está acontecendo é porque estamos no caminho certo. E vamos, né, continuar sem retroceder, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que seguem firme, focando para o alvo, e enquanto caminha nessa estrada da vida, saiba estender a mão até para o mais vil pecador, por mais que o inimigo esteja usando eles ou situações, fazendo com que eles levantem situações contra mim ou contra você, saber que não é a nossa luta contra eles, mas contra esses principados, e contra esses principados, essas potestades, nós só vencemos cumprindo essa palavra aqui, sendo direcionado por essa palavra aqui. Caso contrário, eles estarão perdendo a guerra, que estão sendo usados por Satanás, mas eu e você também. Nós também perdemos junto com eles. Então está na hora de nós aprendermos cada vez mais, nos aprofundarmos nessa palavra e fazer as coisas certas, saber como servir por meio dos dons e saber que o amor é a base dos dons.
sem esse verdadeiro amor, até mesmo por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, sem conhecer esse amor, nós somos incapazes de servir através desses dons. Nós seremos incapazes. Então vamos, realmente fazer as coisas certas, irmãos. Eu tenho certeza que aqueles que escutaram vão compreender, e vão a partir de hoje fazer que nem a irmã Marta fazia no passado, no começo, quando era mais difícil, Às vezes, quando levantava situações, eu esmurrava as paredes, eu gritava, eu chorava. Eu também tentava, arquitetar planos de vingança. Eu era assim, até nas redes sociais, no tempo do Orkut, depois veio o Face, e quando a irmã Marta ainda não conhecia essa palavra e alguém irritava ela, alguém falava mal dela, alguém mentia sobre a vida dela, nossa, ela já corria para as redes sociais, dar o troco, não dizia nome às vezes, mas largava indireta, falava e dizia, jogava daí os defeitos das pessoas na cara para revidar, É assim que eu era. Mas graças a Deus, que lentamente, passo a passo, não é fácil, mas Deus está moldando, Deus está, nos retirando desse sistema, desse mundo em trevas e fazendo nós ser transformado através da renovação das nossas mentes. E a gente passa a saber que o nosso culto é esse, o verdadeiro culto que Deus aceita da nossa parte. É o culto racional com o entendimento que nós fizemos a Ele. E aí já não é mais difícil. O que no começo é difícil, depois vai se tornando, cada dia menos difícil, cada dia menos difícil. Então, essas palavras que eu quero dizer para vocês, porque todos nós, não só eu, mas todos nós precisamos estar preparados, porque todos os dias, gente, todos os dias é um levante de Satanás, não só para mim, mas para todos nós, é todos os dias. Às vezes, quando ele não tenta você, ele tenta teu pai, tua mãe, ele tenta o tio, a tia, ele tenta o filho, a filha, ele tenta os irmãos da igreja para atacarem, eles levantam os colegas de trabalho. É assim, e nós precisamos estar preparados, Nós precisamos estar por dentro dessa palavra para saber de como manejar essa palavra nessas situações e levantar, fazer com que seja amontoado brasas vivas na cabeça deles e não matar, como muitos têm feito, ao invés de ajudar essas pessoas a sair do mundo das trevas, estão colocando elas cada vez mais por não saber manejar bem essa palavra da verdade. E nós precisamos, repito, porque a guerra está acirrada e vai se levantar ainda muito mais questões de pessoas e situações que não estão pautadas na palavra verdadeiramente, que às vezes só professam, mas não têm o menor entendimento, nunca estudaram a palavra. O que vai acontecer? Qualquer abertura que elas derem, porque o inimigo é assim, ele é tão sujo, sabe? Ele é muito sujo. Qualquer brechinha, ele já mete o pé ali e já entra. É diferente de Deus, que é um Lorde que bate, na porta do nosso coração, e se nós convidar ele para entrar, deixar ele entrar, ele entra, Já o inimigo não. Se tu abrir uma frestinha assim, ele já entra com tudo, se mete e ainda traz mais junto com ele. Tá na palavra. Então, cuidado, ok, gente? Não deixem a casa de vocês vazia, a mente de vocês vazia. Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for para a glória e honra de Deus, nisso pensem, para que não deem brechas para o inimigo usar vocês contra outras vidas, porque está acontecendo e vai acontecer ainda coisas muito piores, levantes do inimigo, e eu e você, nós precisamos estar preparados para tirar essas pessoas das garras do inimigo, trazer elas, cativas ao pensamento, a esse pensamento aqui, a essa transformação aqui, amém? Então eu entrego essas palavras, já pedindo para que o Espírito Santo ilumine a mente de todos vocês, que dê entendimento, que dê discernimento, que dê o amor provenientes dos céus, para que vocês possam cumprir o chamado de vocês e serem vasos, instrumentos do Senhor na terra, e não ao contrário, não se deixarem mais serem usados por Satanás, bocas de Satanás na terra, para muitas vezes caluniarem, levantarem falsos testemunhos, levantarem situações contra as pessoas. Não, que isso não aconteça mais, amém?
Que sejamos todos nós vasos nas mãos do Senhor, instrumentos de Deus na terra. Amém? Porque o campo é grande e os ceifeiros são poucos. Mas rogaremos ao Senhor da Seara que nos mande mais e mais ceifeiros e que vocês sejam um deles. Amém? Entrego essas palavras em nome de Jesus.